Brasil, uma operação do Ministério Público do Maranhão revelou um esquema bilionário que envolve a venda fraudulenta de gado. A quadrilha, que era comandada por um pecuarista, causou prejuízo para os cofres públicos de mais de 300 milhões de reais. O Fantástico teve acesso a conversas telefônicas que explicam como o golpe funcionava. Fazendas exuberantes, com rebanhos gigantescos. Não à toa, o dono disso tudo passou a ser chamado de o rei do gado. Mas era só no papel. E era um grande esquema criminoso. Esta semana, a polícia prendeu José Roberto de Castro Viana na mansão em que ele vivia em Brasília. Mas o reinado de fraudes tinha origem em outro endereço, no Maranhão. Ele era um dos maiores fornecedores individuais de gado de corte para vários frigoríficos no Brasil. Entre julho de 2021 e abril deste ano, José Roberto vendeu quase 500 mil de cabeças de gado. É o que dizem documentos oficiais, como guias de trânsito animal e notas fiscais emitidas pela Secretaria de Fazenda do Estado. Mas o que diz a investigação é que, apesar de os animais existirem, quase nenhum era dele. O Ministério Público do Maranhão comparou informações prestadas pelo pecuarista ao sistema de controle. E uma incoerência entre o tamanho das propriedades e a quantidade de gado criado nelas chamou a atenção. Como a média nacional é de 1,08 cabeça de gado por hectare, José Ricardo teria que ter uma área 10 mil vezes maior para caber tudo. Então, como ele tinha a documentação e onde estavam esses animais? Os investigadores dizem que José Roberto de Castro Viana corrompeu funcionários públicos para obter e fraudar documentos oficiais que demonstravam que as cabeças de gado saíam de propriedades dele para os frigoríficos. Mas, na verdade, ele vendia essa papelada para criadores de bois clandestinos, que negociavam os rebanhos sem respeitar regras sanitárias nem cumprir exigências das autoridades. Eu faço para você o seguinte, eu faço 10 conto por animal, 200 conto por cada nota. E tudo do Maranhão, entendeu? Conversas entre José Roberto de Castro Viana e comerciantes de gado clandestino revelam que o grupo ainda oferecia garantia no esquema. O GTA pode consultar sem problema, sem nada. O GTA é 100% certo. E a nota fiscal também 100% certa. Pode conferir, não tem nada errado. O errado você sabe o que é, tá certo? São Paulo pode consultar o tanto que consultar, não tem problema, viu, velho? GTA, a Guia de Trânsito Animal, é o documento oficial e obrigatório para transporte animal no Brasil. Nesta gravação, outro investigado do mesmo grupo de José Roberto diz que o preço cobrado pela documentação depende do que vai ser feito com o gado clandestino. Se for para reprodução, tem que ter o exame de brucelose e tuberculose. Tá entendendo? Só que para fazer os exames de brucelose e tuberculose é R$35 por cabeça. O tempo que leva para o boi ir do pasto ao prato pode variar entre 1 ano e meio e 2 anos. Não no esquema fraudulento montado por José Roberto. Ele acreditou tanto na impunidade que, segundo os investigadores, deixou outra fraude registrada no Sistema Estadual de Controle. A planilha eletrônica acompanha a vida do animal. José Roberto registrava o nascimento de bezerros num dia e depois anotava que os animais já tinham 2 anos. O que, pelo sistema, eram bois prontos para serem abatidos. Com base nessa manipulação e também em informações falsas sobre a origem dos animais, o gado clandestino ganhava uma espécie de histórico real e podia ser transportado para os frigoríficos como se tivesse saído do Maranhão. Na prática, ele esquentava bois criados sem nenhuma fiscalização ou documentação em vários estados do Brasil. O que a gente conseguiu identificar é que esses negociadores de gado, eles buscavam gado no Brasil inteiro e usavam esses documentos para acobertar essas operações comerciais. O alerta que deu início à investigação veio da Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura de São Paulo, que estranhou a frequência e a quantidade de animais vindos das fazendas maranhenses. E as guias de transporte emitidas quase sempre pelo mesmo funcionário.
O Ministério Público do Maranhão descobriu a participação de servidores da Agência de Defesa Agropecuária, que emitiam as chamadas GTAs. Na operação do MP esta semana, 6 funcionários foram afastados. A polícia cumpriu 50 mandados de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. Além de José Roberto, outras 20 pessoas foram identificadas no esquema, incluindo a mulher dele, Fátima Regina Galete Gava, e os filhos. Mas o pecuarista não inventava apenas bois. O MP também encontrou documentos que simulavam a existência de fazendas. Aqui, onde não há praticamente nada, seria uma das fazendas de onde teriam saído os animais criados por José Roberto. A fraude ainda tinha outro objetivo. Segundo a investigação, José Roberto queria usar uma propriedade fictícia para fazer um empréstimo real em um banco público com linhas de crédito para produtores rurais em nome da filha. Eu ainda posso ser presa por eu estar pagando de sem teto, sendo que eu tenho teto. Não adianta eu pegar uma coisa se eu não vou nem usar essa coisa agora. Minha filha, bom, fica a cargo seu. Eu estou dizendo uma coisa, você está rejeitando uma coisa que todo mundo quer. Todo mundo. Nessa outra fazenda, em Açailândia, no interior do Maranhão, mais uma artimanha do fraudador. Há 6 anos, ele era o proprietário do local. Vendeu a fazenda, mas continuou se passando por dono para emitir guias de transporte animal, a GTAs. A atual dona diz que foi enganada por ele e acusa José Roberto de apresentar certidões falsificadas para provar que não existiam dívidas. Ela afirma que até hoje não conseguiu regularizar a propriedade. Não é fácil, né? Você achar que está comprando um patrimônio tudo legalizado, tudo certinho. Aí, de repente, vem essa situação toda e agora mais ainda essa questão desses GTAs que eu não tinha conhecimento. Nunca pensei de passar por isso. O total movimentado pelo grupo de José Roberto entre julho de 2021 e abril de 2024 chega a 1 bilhão e 400 milhões de reais. Os frigoríficos que compraram a carne envolvida no esquema não são investigados. Não há nenhum frigorífico sendo investigado, o que não quer dizer que, posteriormente, nós não vamos investigar a possibilidade de o frigorífico estar envolvido nessa cadeia criminosa. Se nós tivermos lobos vestidos em pele de cordeiro, ou seja, funcionários públicos cometendo crimes, atestando que está tudo bem, então nós precisamos tomar muito cuidado para que isso não ocorra novamente. Os envolvidos no esquema podem responder na justiça por inserção de dados falsos, corrupção, falsificação e uso de documentos falsos, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 50 anos de prisão. Procuramos por advogados de José Roberto, que está preso, e pela defesa dos parentes dele, que também são investigados. Mas ninguém quis falar. O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que, neste caso, a fiscalização e o registro dos animais comercializados são feitos pelos governos estaduais. A AGED, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, disse que está colaborando com as investigações e informou que os servidores afastados vão responder a processo administrativo. A ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, que representa a maior parte dos frigoríficos, não quis comentar os resultados da investigação. Numa conversa entre um dos servidores afastados por envolvimento no esquema e uma pessoa não identificada, eles pareciam saber como essa história ia terminar. Eu tô só tentando pesadelo, porque desempregado, hein? Cuidado. Eu já sonhei com ser desempregado, que vem de casa, pelo amor de Deus. Não tô preocupado com nada, não. Deixa eu Não tô preocupado com nada, não, né?